Então vamos lá dar continuidade aqui no nosso Sefer HaChinuch. Só lembrando, como a gente está falando sobre a Parashá Shemini, a gente vai ver basicamente dois assuntos principais aqui nessa Parashá. Um dos assuntos é a morte dos filhos de Aaron, então a gente até já falou algumas coisas, né, relacionadas com as pessoas não poderem entrar no Mishkan, futuramente no Beit HaMikdash, os Kohanim não podiam entrar com as roupas rasgadas, que era o costume dos enlutados, não deixar um Cohen não poder entrar no Mishkan, no Beit HaMikdash, com o cabelo crescido mais do que 30 dias, que são leis aqui de luto, e os Kohanim, eles têm uma diferença, né, com toda a importância espiritual deles, todo o serviço que é feito lá no Beit HaMikdash, no Mishkan. Então, eles não podiam fazer nenhum ato que possa parecer um zilzul, um desprezo, mesmo que eles estavam passando aqui no momento de luto, no momento de perda. Então, a gente vê que aquele conceito que a pessoa ela é cobrada no nível espiritual dela. Os Kohanim, como tem um nível espiritual mais elevado, eles têm também, as cobranças também são mais elevadas. Então, isso a gente viu algumas mitzvot. E o segundo assunto que a gente vai, Bezrat Hashem, também começar a entrar hoje é o assunto de Kashrut. A Parashá Shmini é a Parashá da Torá que fala sobre Kashrut. A nossa Parashá, inclusive dessa semana, a Parashá Aree, ele volta alguns conceitos de Kashrut, mas a principal Parashá da Torá aqui é sobre Kashrut, sobre os sinais de Kashrut, é aqui na Parashá Shmini. Então, a gente vai começar hoje, Bezrat Hashem. Então, um último assunto relacionado ainda também com a morte dos filhos de Aaron Cohen no dia da inauguração. O nome Shmini, a gente sabe que é o oitavo dia de inauguração, quer dizer, por 7 dias Moshe inaugurou, e o oitavo é o dia que os Kohanim estão assumindo todos os trabalhos aqui do Mishkan, do Templo Móvel, e é o dia que aconteceu a morte dos filhos de Aaron, e logo depois do falecimento, está escrito que o Aaron ele ficou em silêncio, não foi um silêncio de questionamento, ele não estava em choque, foi um silêncio de aceitação da vontade de Hashem, mesmo com um teste muito difícil de perder os seus dois filhos muito tzadikim, mas tem muitas discussões qual é exatamente o motivo que levou à morte deles. Logo depois da morte deles, vem a Torá e ensina, através de Aaron Cohen, ensina a mitzvah que um Cohen não pode entrar no Beit HaMikdash e fazer os serviços quando ele está bêbado, quando ele bebeu vinho. Então, os nossos sábios apontam que esse era um dos motivos que os filhos de Arão faleceram. Eles tinham bebido vinho antes de fazer aqui o serviço. Então, vamos ver essa mitzvah. Já estamos na mitzvah Kuf Nun Beis, a mitzvah 152, que é justamente Shelol Likanes Shtuei Yain Bamigdash. Não pode entrar a pessoa bêbada, em especial, a gente vai ver que é de vinho, a gente vai ver que tem uma diferença aqui, vinho e outras bebidas, a gente vai ver também se a proibição é só entrar no Beit HaMikdash ou fazer o serviço do Beit HaMikdash estando bêbado. Vamos ver aqui alguns detalhes. Vehen shelo yore shatui. Também vai entrar aqui a proibição para pessoas que não são Kohanim, mas que até o Israel ele não pode fazer ensinamentos ou julgamentos enquanto ele está sob efeito do álcool, e em especial também quando ele está sob efeito do vinho. Então, a mitzvah é o seguinte, então a pessoa não pode entrar bêbado no Beit HaMikdash, no Mishkan, no Beit HaMikdash, e nem fazer qualquer tipo de julgamento se ele está sob efeito alcoólico. Klomar, Shelonidon Midinei a Torá, Beot Adam Shikor, então a pessoa não pode fazer nenhum tipo de julgamento enquanto ele está bêbado. Shenemar, como está escrito, Yain Veshechar al test, não beba vinho e nenhum outro tipo de bebida forte. Então, detalhe aqui, a Torá, ela está ressaltando o vinho, mas também está incluindo aqui outros tipos de bebida que podem causar algum nível de embriaguez. Beboahem Eloel Moed. Quando você entrar
no Ohel Moed, na tenda, onde ficavam os utensílios mais sagrados lá do Mishkan e do Beit HaMikdash. Velashon Talmud, fala o Talmud no tratado de Eruvim, Shatar Reviit, se a pessoa bebeu um Reviit. Então, o Reviit, existe aqui uma grande discussão que a gente tem com aplicações práticas, por exemplo, no Kiddush, nos Arbakosot, os 4 copos de Pesach, quanto é o Reviit. Existe uma opinião um pouco mais leniente de um Rav chamado Rav Chaim No, que é 86 ml, e uma opinião do Hazon Ish, que é uma opinião mais rigorosa, que é de 150 ml. Obviamente que nesse caso, ao contrário, a gente vai ter que pegar a opinião de 86 ml, que nesse caso vai sair mais rigorosa. Então, se a pessoa beber um Reviit, quer dizer, 86 ml, aliorê, ele já não deve mais fazer nenhum tipo de julgamento. Então, assim fala o Talmud, Velashon Sifra, Yain al test, em liela yain minain lerabot shar ameshakrim, Talmud lomar veshechar. Então, vem também para a gente o Sifra, mais um livro aqui da transmissão oral das leis do povo judeu, e ele fala que, olha, não só o vinho também é proibido, algumas das proibições a gente vai ver qualquer coisa que causa a pessoa ficar bêbada. Inken lama nemar yain, então por que está escrito justamente o vinho e outras bebidas? Quer dizer, o vinho também já estaria incluído. Deveria estar escrito, olha, não pode beber qualquer bebida alcoólica. E obviamente que o vinho ele já vai estar automaticamente incluído. Alayain benitá veal sheara meshakrim belav. Olha só, se a pessoa entrar lá no Beit HaMikdash, se ele tiver bêbado de vinho, ele pode ter condenação à morte, a gente já vai ver que tipo de morte, e se forem outras bebidas, ele está fazendo uma proibição da Torá, mas ele não teria aqui a pena de morte. Deixam Neymar, lá está escrito, Minyan Shein Hayavela Beshat Avodá, da onde a gente aprenderia que só tem condenação se ele estiver bêbado no momento do serviço feito dentro do Mishkan, Talmulomar, Atal Baneha, Velotamuto, você e teus filhos, para que vocês não morram, Atal Vaneha Bemitá, Ven Israel Hayavim Mitá, Ala. Então, os Koanim que vão fazer aqui o serviço sob efeito de álcool, eles vão ter aqui uma pena de morte, e alguém que vai fazer um julgamento sob efeito de álcool, ele não teria pena de morte, mas ele tem sim uma transgressão da Torá. Shoresh mitzvah, qual que é a raiz aqui dessa mitzvah? E a dua é uma coisa entendível, uma coisa conhecida. She'en raui leitasek bedvarim ayekarim betachlit ayoker. Não tem sentido, não é apropriado, não é bonito uma pessoa se ocupar com coisas preciosas no extremo da preciosidade. Estamos falando dos serviços de Deus dentro da casa de Deus, quer dizer, um absurdo, não precisaria, na verdade, nem explicação por que não pode entrar bêbado na casa de Deus. Então, aqui é como Inyanei Amikdash ve Divrei Torá, então como todos os assuntos relacionados com o templo, quanto a gente vê aqui o Sefer HaChinuch mostra a Akpadá, como a Torá é rigorosa, como a Torá se incomoda com a honra aqui do nosso Mishkan, da casa de Hashem, do nosso futuro Beit HaMikdash. Tem muitas leis de como a gente tem que se comportar com honra, de não poder entrar de sapato dentro do Beit HaMikdash. Tem uma Mishnah, uma Masechet Yomá, que fala que todos os tipos de atitude que são considerados um desrespeito com o Beit HaMikdash, quer dizer, a importância que a Torá dá aqui para a honra do nosso Beit HaMikdash. Rak ba'et shei adam meyushav bedato. Então, ele só pode entrar no Beit HaMikdash para servir quando ele está com a cabeça no lugar, quando ele está com o pensamento dele concentrado, quando ele sabe exatamente o que ele está fazendo. O Mechaven Bechol Masav, ele tem foco, ele tem direcionamento em tudo que ele vai fazer com os atos dele. Vem Learich Badvarim Shutim. E é tão simples entender que ele fala, não precisa ficar procurando aqui outros motivos. É muito óbvio o quanto uma pessoa, quer dizer, a bebida, a pessoa ficar bêbada em qualquer situação já é, obviamente, algo
completamente desestimulado pela Torá, a pessoa perde o autocontrole, a pessoa perde a percepção de certo e errado, a pessoa vai fazer besteira. Então, a gente não precisa nem se estender muito aqui sobre os malefícios da bebida em excesso, e mais ainda quando se refere aos serviços da casa de Hashem, o quanto isso é uma coisa ruim, o quanto isso é uma coisa muito negativa. Midinei a mitzvah, vamos ver algumas leis aqui associadas com essa mitzvah. Mashamru zichrono libraha, o que ensinaram para a gente os nossos sábios de sagrada memória. Shekol Kohen akasher leavodah, qualquer Kohen apto para fazer os serviços lá do Beit HaMikdash. Im shatayain, arei ze asur lo leikanes min hamizbeach melifnim. Se ele bebeu vinho, ele está proibido de entrar desde o altar em diante, quer dizer, o altar em diante significa do altar até o Ohel Moed, que é o lugar mais sagrado, onde está o Kodesh, onde está o Kodesh HaKodashim, onde ficam os utensílios mais sagrados. Então, essa é, obviamente, a região mais sagrada que tinha tanto no Mishkan. Então, vamos lembrar, o altar ficava na parte de fora e os outros utensílios ficavam já na parte de dentro do Ohel Moed. Então, do Mizbeach que está fora, até não fora do Beit HaMikdash, está dentro do Beit HaMikdash, mas está fora aqui do Ohel Moed, dessa tenda principal. Então, desde esse Mizbeach para dentro, é proibido a pessoa entrar se ele bebeu alguma coisa. Vem nirnas ve'avad, avodato psulá vechayá mitá bidei shamayim. E se ele fez o serviço que ele fez está inválido. Então, por exemplo, se ele estava bêbado de vinho, ele entrou lá no Beit HaMikdash, ele ofereceu um corban, não valeu, esse corban está invalidado, esse serviço não valeu nada, e ele está Hayav Mitab Dei Shammai. Não é uma morte aplicada pelo Beidin, é uma morte aplicada diretamente pelo Shammai, diretamente pelos céus, como aconteceu, infelizmente, com os filhos de Aaron Cohen. Eles entraram aqui, de acordo com essa opinião, que o Talmud traz para a gente, que eles tinham bebido vinho e saiu um fogo divino e queimou eles, entrou pela narina deles e queimou eles por dentro. Shenemar velotamuto, como está escrito no próprio Passuk, não beba para que você não morra. Então, quer dizer, está explícito aqui essa pena de morte celestial. וכן אסור לכל אדם, בין כהן, בין ישראל, להיכנס למקדש מתחילת עזרת ישראל, ולפנים כשהוא שתו יין או שחר, ou para o Arosh Derech Nivul. Então, como a gente já explicou nas mitzvot passadas, é proibido para qualquer pessoa, inclusive, não só para os Kohanim, também o Israel, do Ezrat Israel, aquela região onde qualquer pessoa do povo poderia ficar antes de entrar no Ezrat Kohanim, o lugar onde já eram feitos os serviços. Então, simplesmente entrar, qualquer pessoa, entrar embriagado no Beit HaMikdash é proibido. Então, de novo, hoje em dia, a gente não tem mais o Beit HaMikdash, mas o nosso Beit HaKnesset, a nossa sinagoga, é um pouquinho que sobrou para a gente da santidade do Beit HaMikdash. Então, óbvio que todo comportamento numa sinagoga deve ser com kovedrosh, com seriedade, com irat shamayim. Uma pessoa, Deus me livre, na sinagoga, começar a beber muito. Aqui, eu não sei se a morte é pelos céus, muitas vezes não tem nem a possibilidade de fazer tchuvá e de cancelar esse decreto. Óbvio que a gente sabe a força da tefilá, mas a gente viu que os filhos de Arão não tiveram nem tempo de fazer tchuvá, porque imediatamente já veio um fogo celestial e já matou eles. Mas, quer dizer, óbvio que cada situação é uma situação, mas quando é decretado uma morte celestial, óbvio que isso aqui estamos falando de um castigo muito duro de Hashem. Por quê? Porque a transgressão ela é muito grave. Então, pode ser que aqui exista, como a gente sabe que a força, nada impede a força da chuva, a força de vontade de alguém, mas no caso que a gente viu aqui dos filhos de Aaron, não deu nem tempo deles pensarem em fazer chuva, imediatamente já veio um fogo e queimou eles por dentro, foi aplicada aqui imediatamente essa morte celestial. Então, aqui
para outras pessoas, o fato de entrar no Beit HaMikdash não implica numa morte Bidei Shamayim, uma morte celestial, mas já entra numa proibição da Torá aqui de um desprezo. E ele fala também com o cabelo desleixado, como a gente falou nas mitzvot anteriores, Shea Searot Roshó Gdolim Beyoter. Então, quer dizer, ele deixou o cabelo crescer muito e está com uma aparência já de desleixado, e ele entrar no Beit HaMikdash mostra um zilzul, mostra um desprezo que não é muito positivo. Ou Karu Abgadim, ou com as suas roupas rasgadas, de novo mostra aqui um desprezo pelo nosso Beit HaMikdash. Ve'afal pi sheino be'azará, mesmo que aqui ele não está dentro da proibição da Torá, a proibição negativa aqui da Torá, Isur Yesh Badabar, mas pelo menos certeza ele está proibido de fazer isso. Ve'isur enoela mipnei kvod habayit. E tudo isso é por causa da honra do nosso templo sagrado. O Lefirach, Israel mutar likanesh sham besearot rosho megudalot yoter mishloshim yom. Então, aqui é diferente um pouco suas leis. A gente falou que o Cohen, mais do que 30 dias sem cortar o cabelo, para um Cohen já é considerado desleixo, já tem aqui uma proibição da Torá. Um Israel não tem essa limitação aqui dos 30 dias, que para as outras pessoas essa data de 30 dias não é considerado, mesmo socialmente falando, não são todos homens que cortam o cabelo uma vez por mês, então não é considerado uma coisa feia alguém está com o cabelo mais de 30 dias sem cortar. Então, para um Israel, não tem essa lei aqui dos 30 dias, que sim se aplicaria para os Koanim. Ve'afalpi shakoanim azharu bazé legodel kedushatan bekirvatan babait hakadosh, mesmo que os Koanim eles foram advertidos em relação a isso pela espiritualidade superior deles e pela proximidade que eles têm com o Beit HaMikdash, Sheraui Shelo Yeh Bahem Dvar Yeiter Klal, eles não devem ter absolutamente nada supérfluo, nada mais, quer dizer, o cuidado deles tem que ser muito maior. Rak Sheyu Kulam Yafim Umumem Bam, eles têm que estar bonitos, sem nenhum tipo de defeito, sem nenhum tipo de coisas que demonstrem um certo desprezo. Enchear koladam begader shelahem. O resto das pessoas não estão na mesma categoria que os Koanim. Rak sheloi kansusham besarot gdolot bioter. Eles só não podem entrar realmente quando até socialmente já é feio a forma de desleixo que eles estão. Aqui também no Beit HaMikdash vai ser proibido, como chamado. Deshiurayain, quanto que é a medida de vinho que a pessoa vai começar a ter problema? Log. Isso é o que a gente falou, a medida de 1/4 de um log. Um log é uma medida da Torá que vai cair naquela marloquet, aquela discussão, ou 86 ou 150 ml de vinho, Sheu Beitzal Merza, que é a quantidade de 1,5 ovo, mas estamos falando aqui de uma beitzá. Toda vez que a gente fala a medida de kabeitzá, não estamos falando do tamanho dos nossos ovos. Hoje em dia, são ovos muito maiores na época do Talmud. Então, essas são as medidas. Quer dizer, toda a discussão que tem quanto vale um reviit é porque justamente as coisas eram medidas ou do tamanho de um zait, né, o kazait, o tamanho da azeitona, ou kabeitzá, o tamanho do ovo, e tanto o tamanho da azeitona quanto o tamanho do ovo, hoje em dia, não são iguais ao ovo e azeitona de antigamente. Eram ovos e azeitonas muito maiores do que o que a gente tem hoje em dia. Então, tem uma discussão hoje em dia quanto seriam essas medidas que são previstas pela Torá. E o problema é se ele beber concentrado esse suco, esse vinho, perdão, e de uma vez só, quer dizer, ele virar esse copo, esse reviit. E, inclusive, é interessante que isso vai entrar também em algumas alahot, para ser considerado que você bebeu a quantidade mínima, você tem que tomar de uma vez só, tanto no Zarba Kossot quanto no Kiddush. Você não pode ficar bebendo de golinho, você tem que virar o copo do Kiddush e do Zarba Kossot
para a gente cumprir a mitzvah. E aqui também, para entrar aqui na lei de bebeu antes de fazer o serviço, é se ele bebeu pelo menos um revi'it, e esse revi'it tem que ser de uma vez só e de um vinho concentrado e não de um vinho que é muito diluído. O betnai she'avru alayain 40 yom mishenasa. Olha quantos detalhes, é impressionante a Halachá, quanto ela vai buscando todos os detalhes de cada uma das mitzvot. Esse vinho tem que ter passado pelo menos 40 dias da sua fabricação. Por quê? Porque justamente a fermentação do vinho que vai dar para ele esse teor alcoólico até 40 dias. Ele não é considerado um vinho com teor alcoólico que pode embebedar. A partir dos 40 dias, aí sim, se a pessoa beber, ele já entra aqui no problema da Lahá. Hassar ahad meil, se faltar qualquer uma dessas condições, Patur avalassur, ele está isento do castigo, mas é proibido de qualquer jeito ele fazer isso. Veino mechalel avodad bekach. E ele não profana o serviço, quer dizer, se ele faltar qualquer uma dessas condições, o serviço que ele fez está válido, não é passur, não é invalidado, mas é proibido a pessoa ela entrar numa situação que ela está muito próxima de entrar, no Deus nos livre, de um decreto, de uma morte celestial e de invalidar todos os serviços que ele fizer. Shatai yoter mireviit minayain. Se ele bebeu mais do que esse reviit, afal pishaya mazug, mesmo que estava diluído, veafal pi sheivsik beshatam meat meat, mesmo que ele foi bebendo de pouquinho em pouquinho, mas bebeu mais do que reviit, hayav mital posel avodá. Ele já entra de novo no riuv mitá, da morte celestial, e também o serviço dele está invalidado. Ayashikor mishiara meshakrim. Agora, se ele está bêbado por causa de qualquer outra bebida, fora o vinho, Asur likanes lamigdash, também é proibido ele entrar no Beit HaMikdash. De novo, é muito simples entender o comportamento de um bêbado. Normalmente, como o bêbado anda, como o bêbado fala, como o bêbado faz as coisas, tudo causa um desprezo, um zilzul. Daqui, a gente tem que ter essa consciência de tomar muito cuidado com bebida, de se entregar para vícios, porque é um comportamento, a pessoa, sob efeito do álcool, ela perde completamente o controle e perde a tzurá de Ben Adam, perde o formato de um ser humano e Deus nos livre, começa a se comportar quase que nem um animal. Veim nichnas ve'avad ve'u shikor meshara meshakrim. Se ele entrou para fazer o serviço e ele está bêbado por qualquer outra bebida alcoólica, afilo mina halav ou mina dveila. Aqui, a verdade, eu não entendi exatamente qual é o contexto. Ele fala, mesmo se ele bebeu leite ou ele bebeu alguma coisa, alguma bebida de figos, e que isso também causa algum tipo de embriaguez aqui na pessoa, não sei se é um leite misturado com alguma coisa. Areis é o quê? Ele recebe chicotadas, ele não tem morte celestial, mas ele recebe chicotadas, vê a vodatok xerá, mas o serviço dele está válido, vê she'en hayav mitá ela alayain beshat avodá. A única coisa que fica hayav mitá, me deixa mais essa morte celestial, é se ele beber vinho durante o momento do trabalho dele. O Keshem Shassur la Cohen lavou la Migdash mipnei ashichrut, e da mesma forma que é proibido para o Cohen ele entrar no Beit HaMikdash quando ele está embriagado, Kach Assur lekol adam ben Cohen ben Israel leorot kesheu shatui. Também é proibido qualquer Yehudi ele ensinar, e em especial ele fazer julgamentos quando ele está bêbado. E de novo, o motivo é óbvio, quando alguém está ensinando, quando alguém está julgando, ele tem que estar com o seu dato, com a sua consciência, com o seu intelecto, no seu potencial máximo, e a bebida destrói completamente a concentração e o entendimento da pessoa. Então, o bêbado começa a falar besteira. Por quê? Porque ele perdeu aqui o shikul dat, o equilíbrio psicológico dele. Então, afilo chatá dvash tamarim ou halav, de novo, mesmo que ele bebeu o mel de tâmaras ou um leite, isso de alguma maneira é ou misturado com algum tipo de coisa que é embebeda,
Venit balbeladato, e ele começou a ficar meio confuso por causa da bebida. Alioré não entra mais para fazer julgamentos, para até mesmo ensinar. A gente vai ver alguns casos aqui. Shenemar Parashá, porque está escrito aqui na Parashá Shmini, Yain veshechar al test. Não beba nem vinho, nem qualquer outra bebida que seja uma bebida que embriaga. O leorot et bnei Israel. E no final do passuco está escrito, e para julgar o povo judeu, então, obviamente que aqui a proibição da Torá também julgar. Veimorá bedavar sheu mefurash batorá at yodu bo atzduk mutar. Mas se ele julgou com uma coisa que, quer dizer, aqui a pergunta é, ele já fez a proibição, a pergunta, ele fez um julgamento, e esse julgamento é de alguma coisa que está explícita na Torá. E até os tzdukim, que eram aqueles, talvez uma primeira vertente reformista do judaísmo, que só aceitava a Torá escrita e não aceitava a Torá oral. Se até eles mesmos concordaram com o julgamento dessa pessoa que julgou bêbada, o julgamento está válido. Quer dizer, a gente não invalida o julgamento, mas obviamente que é proibido. Kegon chorá, sheasheretz tameh, ve'adam asur, ele julgou que comer um réptil é proibido, que ele é impuro, ou de usar o sangue aqui do animal que é proibido, vekayotzebahem, coisas que são óbvias, que estão explícitas na Torá. Ele deu esse ensinamento, ele fez um julgamento baseado nisso, e isso está válido. O mutar leshikor likrot batorá, uma pessoa bêbada pode ler na Torá, se ele conseguir, então, obviamente, depende aqui do nível de embriaguez da pessoa. Veafilo alachot, o midrashot, veu sheloyore. Então, ele pode ler também alachot, ele pode ensinar midrashim, ele só não pode entrar em julgamentos, que aqui vai ser o problema. Mais um detalhe, imayachacham kavu aleorá. Se tem um sábio que ele de forma fixa ele faz julgamentos, Lo Yelamed, ele não pode nem ensinar nada para as pessoas. Ele mudou Orai, porque os ensinamentos desse homem que está sempre entrando em julgamentos, ele é considerado como um julgamento, então ele também não pode nem ensinar nada de Torá se ele tiver bebido. Shatak Deirevit, Bilvat, se ele bebeu só menos do que Reviit, Viayabo Maim Kolsheu, e estava misturado, estava diluído com um pouquinho de água, ou Yashen Meat, ele dormiu um pouquinho, ou Imalach Kedemil, ou ele andou por 1 quilômetro depois de ter bebido, Kvar Avar Ayain, o Mutar Lavod. Então já passou o efeito do vinho e ele já pode fazer o serviço. Avalim Shatayoter Mirevit. Agora, se ele bebeu mais do que Revit, Afilo Mazug, mesmo que esteja diluído, Im Yashan Sheinamiat, mesmo que ele dormiu um pouco, ou Alach Baderech, ou ele caminhou um pouco, Mosifim Beshichruto, isso piora ainda o nível de embriaguez da pessoa, Ela Ishelefia Shichrut, então ele deve esperar, de acordo com quanto ele se embriagou, quanto ele bebeu, Achelo Yishaer Mishichruto, Shum Davar Baolam, até que não reste mais nenhum sinal da bebedeira dessa pessoa. Então, tem que tomar cuidado, obviamente, na festa de Purim, que na festa de Purim, que tem a mitzvah aqui de beber, mesmo assim não é o nosso assunto hoje, é importante a pessoa ela saber os seus limites, ela saber até onde ela realmente pode beber, mesmo que tenha a mitzvah de Purim. Existem maneiras de cumprir essa mitzvah sem a pessoa sair passando vergonha por aí, sair envergonhando os outros. Anshei Mishmar, Mutarim Listot Yain Baleilot. Então, o que é Mishmar? Vamos só explicar. Aqui é uma oportunidade muito interessante aqui do Sefer HaChinuch, da gente ir trazendo mussagim, trazendo conceitos que talvez em outros shiurim, talvez a gente nunca vai ter escutado esse tipo de coisa. São conceitos que muitas vezes aparecem no Talmud, nas Mishnayot, mas para quem não faz esse tipo de estudo, talvez nunca teria uma outra oportunidade de conhecer esses mussagim, esses conceitos. O que significa esse mishmar? Na época de David Amelech e Shmuel Anavi,
eles tomaram uma decisão em prol aqui dos Kohanim, para ajudar os Kohanim. Quando o Kohen faz um serviço, então ele tem alguns direitos. Por exemplo, quando ele faz o Korban, ele oferece um Korban, ele tem direito a ficar com o couro desse Korban. Alguns tipos de Korbanot, ele pode ficar com a carne do animal. Então, tem alguns matanot, que eu dá, alguns presentes, para colocar ordem lá no Beit HaMikdash e não começar a ter competição e qual Cohen que vai fazer. Então, foi feita uma divisão de 24 mishmarot, 24 grupos, que vai ter um rodízio. Cada mishmar vai ficar por uma semana servindo no Beit HaMikdash e cada mishmar ele é dividido em Beit Av. Beit Av é quem faz o serviço daquele dia. Então, o Mishmar tem vários Batei Av, cada Beit Av faz o serviço daquela semana. Então, o Mishmar é o grupo aqui maior que pega durante a semana inteira e o Beit Av é o grupo de Kohanim que fazem o serviço daquele dia. Isso vai tendo um rodízio desses 24 Mishmarot, esses 24 grupos. Então, um Cohen, ele nem vai participar aqui de jeito nenhum, ele não é do Mishmar, obviamente que não tem nenhuma proibição dele beber. Mas os Kohanim do Mishmar, mutarim listot yain baleilot. Quem é do Mishmar, quem é que está nessa semana presente lá no Beit HaMikdash para fazer os serviços, de noite eles podem beber, avaló bimei Shabbatar, mas não durante o dia, na semana do serviço deles. ואפילו שאר בתי אבות של משמר, שאין עבודתן אותו היום, אסורים. Mas as pessoas dos batei avot daquela semana, eles estão todo mundo está proibido beber vinho de dia naquela semana. Mesmo que não é aquele o Beit Avot daquele dia, todos da semana inteira eles estão proibidos de beber durante o dia. Porque isso, Shema Tirbad Avodah על אנשי ביתיו של אותו יום, והצטרכו לאחרים מאנשי משמרן לסייע. O que pode acontecer? De novo, tem o Mishmar, que é esse grupo grande, tem o Beitav, que é a família que está fazendo naquele dia. Se o serviço ficar muito pesado, o que significa isso? Talvez muitas pessoas naquele dia resolveram trazer seus korbanot, quer dizer, ter uma quantidade de serviço muito maior do que eles conseguem suportar, então eles vão ter que pedir ajuda para as outras famílias daquele Mishmar. Então, aquele grupo que eles estão presentes a semana inteira lá no Beit HaMikdash, por isso que eles têm que estar, entre aspas, em alerta todos os dias de manhã, porque eles talvez vão ter que participar dos serviços ajudando alguma outra família. Então, de noite, eles poderiam beber, mas por quê? Porque essa bebedeira até de manhã ela já vai ter passado e não tem serviço no Beit HaMikdash durante a noite, o serviço dos korbanot e acendimento da menorá e o ktoret, o incenso, tudo isso é feito só durante o dia e não durante a noite. Então, durante a noite eles podem beber, durante o dia ninguém daquela família da Mishmará, da Mishmar, pode beber durante a semana inteira. ואנשי משמר של אותו יום אסורים לשתות בין ביום בין בלילה, e os que são responsáveis por aquele dia, o Beitav daquele dia, eles são proibidos de beber tanto de noite quanto de dia. Por quê? Porque aquele grupo, certeza, vai fazer os serviços. Os outros grupos, eles estão de prontidão, mas aquele grupo, certeza que eles vão fazer os serviços, então nem de noite para não correr o risco talvez da pessoa beber um pouquinho demais e de manhã ainda ter sinais da embriaguez da noite. Shema Ishtebalaila Veyashkim Leavodató. Talvez ele vai beber muito de noite, vai madrugar para fazer o serviço. Veadain Lossari em nome Alav. E ele ainda não se livrou de toda a influência do vinho sobre ele. Então, uma oportunidade aqui de novo, só voltar ao conceito Mishmar. Mishmar é o grupo que vai ficar durante a semana inteira, são 24 Mishmarot, que eles vão fazer rodízio, cada grupo fica por uma semana. Dentro do Mishmar tem vários Batei Av, o Beit Av é quem faz o serviço daquele dia da semana, e os outros ficam mais ou menos de prontidão, cada um vai fazer do seu dia,
e os outros ficam de prontidão esperando o dia deles fazer o serviço. Cohen sheyodea meise beitavu, se um Cohen ele sabe a qual beitav ele pertence, veiodea shebatei avotav, kvuim hem, beavodat hayom, e ele sabe que o grupo dele vai fazer o serviço naquele dia, Asur lo listot koloto hayom. Então, todo aquele dia ele está, como a gente explicou, ele está proibido de encostar no vinho ou outras bebidas alcoólicas. Mishmaru, se ele sabe de qual grupo da semana ele pertence, vem no Makir Beitav Shalom, mas ele não sabe qual é o dia da semana que ele vai fazer o serviço, Asur Listot Koloto Shabbat, Shemishmarto Ovdimba. É proibido ele beber bebida alcoólica durante a semana inteira que o grupo dele está, já que não sabe qual dia exatamente ele vai fazer o serviço, ele é proibido de beber durante aquela semana inteira. Lo yamakir mishmarto velo beitavotav, você não sabe nem qual é o grupo dele aqui no rodízio e nem qual é a família dele dentro do grupo. Adin noten sheasur listot yain leolav, ele deveria estar proibido sempre de beber vinho, aval takanato kalkalato, mas o problema dele é o conserto dele. O fato dele não saber quando ele vai fazer o serviço acaba sendo conserto para ele, vearei o mutar listot tamid. Então ele pode sempre beber vinho, ele não vai entrar aqui em nenhuma proibição. Lefisheino yachol lavod ad sheikba beitav shelo u bemishmarto, porque ele vai ser proibido de fazer qualquer serviço enquanto ele não tiver organizado num mishmar e num beitav, ele não pode fazer o serviço. Então, se esse cara está completamente perdido, quem é o mishmar dele, quem é o beitav dele, na prática ele pode beber quando ele quiser, porque enquanto ele não resolver, ele não pode fazer nenhum dos serviços aqui do Beit HaMikdash. Venoeg sur biat mikdash beshikrut bisman habayit, essa proibição de vir embriagado para o Beit HaMikdash, obviamente só se aplica para a época do nosso Beit HaMikdash. Dá para trazer para a nossa vida? Dá para trazer a nossa vida. Olha como é uma coisa repugnante, como uma coisa feia, a pessoa se entregar para a bebida, a pessoa entrar num estado de embriaguez que ele perde o seu intelecto, perde a sua tzurá de Ben Adam, sua forma de ser humano. Então, tomar cuidado aqui com os vícios. Bizharim unekevot, isso vale para os homens e também vale para as mulheres. Umniat aorayá, bechol makom u bechol zman. E a proibição aqui da pessoa fazer julgamentos sob efeito de álcool, isso já não depende nada do Beit HaMikdash, isso vale em qualquer época para as harim, principalmente para os homens, vehen beishah hachamá areuya leorot. E também para uma mulher que tiver um nível de sabedoria muito grande e ela está apta para fazer julgamentos. A gente já teve, inclusive, entre os shoftim, entre os grandes juízes do povo judeu, que estão escritos lá no Tanakh, a gente teve entre eles uma mulher chamada Dvorá, que talvez entre todos os juízes ela teve o maior nível de nevoá, de profecia, entre todos os juízes de Israel, e ela era uma mulher extremamente sábia, extremamente conhecedora da Torá, das mitzvot, e ela julgava as pessoas. Por que a gente conhece o conceito do Tomer Dvorá, a árvore, a tamareira de Dvorá? Porque ela se sentava por tzniut, como ela atendia muitos homens, por recato, ela não queria ficar fechada numa sala com os homens, então ela atendia as pessoas ao ar livre, embaixo de uma árvore, da sombra de uma árvore. E, quer dizer, existem aqui alguns casos de mulheres que tinham conhecimentos muito grandes e que também poderiam fazer julgamentos, e essas mulheres também têm que tomar cuidado com a bebida para não fazer um julgamento num estado aqui de embriaguez. Vekol misheu hacham gadol, e todo aquele que é sábio, shebnei adam somrim ala orato, e que as pessoas se apoiam nos ensinamentos dele, como se fosse um psak, como se fosse um juramento, um julgamento aqui, uma decisão. Então, asur lishnot letalmidav veushatu, é proibido ele ensinar para os alunos dele
se ele estiver embriagado, shalimut shelo kmo ra'u, porque o ensinamento dele é como um julgamento, como chamarno, como a gente já explicou anteriormente. Veo ver עליה ונכנס שתוי יין מבין העולם למזבח ולפנים. Então, se a pessoa transgrediu e ele entrou bêbado, embriagado de vinho, entre o altar, em diante do altar, chegando para o ulam, que é aquele salão de entrada onde ficava o Kodesh, Hayav Malkut, ele já recebe chicotadas. Imavad Avodah, se ele fizer qualquer um dos serviços, Hayav Mitabidei Shamayim, ele já tem pena de morte celestial. Vem Shatamishar Meshakrim Veavad, se ele bebeu qualquer outra bebida que causa embriaguez e fez o serviço, Hayav Malkut Levad, ele só recebe aqui chicotadas, Velomitá, mas ele não recebe aqui morte. Vechen Kol Mishiorá, Veu Shatui, também uma pessoa que ele fez um julgamento e ele estava bêbado, Ben Cohen, Ben Israel, Avar Alav. Tanto se é um Cohen quanto se é um Israel, eles transgrediram aqui uma proibição da Torá, Ben Shatui Minayain ou Shatui Meshakrim, e nesse caso não tem diferença se ele bebeu vinho ou se ele bebeu qualquer outra bebida que deixa a pessoa embriagada. Ve'aramban zichrono livracha katav כי מלא היא מדבריהם שלא להיכנס למקדש שתו יין, ואין מן התורה אלא שלא יעבוד שתוי. Então, mais uma machloket, mais uma discussão aqui do Ramban com o Rambam, o Maimonides, e todo o Sefer HaChinuch é baseado na opinião do Rambam, quer dizer, na contagem das mitzvot, a gente segue aqui no Sefer HaChinuch a opinião do Rambam, mas sempre aqui o Mechaber, o autor do Sefer HaChinuch, ele traz quando o Ramban, ele discute, é interessante, a gente vai ver lá para frente, algumas mitzvot, que ele fala, olha, por respeito ao Rambam, ao Maimonides, eu estou contando, eu estou deixando de contar essa mitzvah aqui, mas, na verdade, pela lógica, pela construção aqui intelectual, eu concordo mais com o Ramban do que com o Rambam. Mas, como eu decidi no meu trabalho seguir toda a linha do Rambam, eu estou contando ou deixando de contar de acordo aqui com o contexto, mas ele sempre tenta ressaltar aqui, mostrar quando tem uma diferença. De acordo com o Rambam, então, o que sai? Que a pessoa, só o fato dela beber vinho e entrar no Beit HaMikdash já tem uma proibição da Torá. Quer dizer, para o Rambam, entra aqui numa proibição da Torá, a pessoa simplesmente entrar no Beit HaMikdash se ele estiver bêbado, mesmo que ele não fez o serviço, o simples fato de entrar, ele já está raiado. O Ramban, ele discute, ele fala, não. A proibição da Torá é só se ele trabalhar num estado de embriaguez, mas o simples fato dele entrar no Beit HaMikdash, isso é midivrehem, isso é uma proibição de Rabanan pelo kavod, pela honra que a gente é obrigado a dar aqui para o nosso templo sagrado. Então, os nossos sábios proibiram até mesmo de entrar no Beit HaMikdash quando a pessoa ela vai estar embriagado, porque vai dar um show lá dentro, vai desrespeitar o Beit HaMikdash. Então, Rachamim, eles proibiram. Então, só para a gente terminar, a gente, na verdade, terminou aqui essa mitzvah e a gente vai começar a entrar um pouquinho aqui, como a gente falou, nas mitzvot relacionadas com kashrut. Então, isso vai acabar ficando para a nossa próxima aula, Bezrat Hashem. A gente vai começar a falar primeiro sobre quais são os sinais dos animais para serem kasher. Vai ter as leis aqui, primeiro dos animais, depois dos peixes. Depois ele vai falar também como a gente verifica em relação aos pássaros que não têm sinais. Existe só uma lista da Torá, quais são os pássaros que são kasher e os que não são kasher. Na verdade, a lista são os pássaros que não são kasher, mas a gente vai ver que a gente tem um pequeno problema aqui de Massoret, de transmissão oral, para identificar quais que seriam todos os pássaros não kasher aqui. Então, a gente vai começar a olhar vários detalhes muito interessantes sobre as leis de kashrut, detalhes aqui que o Sefer HaChinuch vai explicar,
qual é a motivação que está por trás. Um pouquinho a gente já viu, ele vai remeter de volta para algumas proibições que a gente já viu em relação a kashrut, e ele vai trazer esse conceito de volta, e Bezrat Hashem, a gente vai seguir aí com a Parashat Shmini, entrando mais a fundo na área de kashrut e todas as coisas relacionadas com as proibições alimentares. Shavuot Tov.